Vou cumprimentar a todos com o maior carinho, desejando paz e amor em nossos corações. E vamos falar hoje sobre como cultivar a nossa confiança, a nossa relação com Deus. Cultivando nossa confiança em Deus. Nós estamos baseados no livro A Gênese, de Allan Kardec, principalmente nos primeiros capítulos. Então nós vamos ver aqui nesse livro, A Gênese, no capítulo 2, e nos itens 20 e seguintes, nos é revelado o nosso divino Criador, o Senhor nosso Deus, que essa criatura divina, acho que o termo criatura não se aplica, porque Deus não foi criado, não teve começo, não terá fim. Mas que este ser divino, sobre todas as divindades, está em toda parte. Deus tudo vê e a tudo preside. O mesmo aquelas coisas mais insignificantes. Deus está presente, está sabendo de tudo, vendo tudo que a criatura sua. E é nisto que consiste a sua ação providencial. A providência divina é a solicitude de Deus para com todas as suas criaturas. Uma pessoa cética, descrente de tudo, acharia que isto seria impossível e talvez pensasse assim: Deus tão grandioso, tão poderoso, como é que vai se ocupar com pormenores tão sem importância? O cético não acredita em Deus, mas se acreditasse, ele iria dizer que Deus não se ocuparia com os mínimos atos da vida de um ser humano. Nem tampouco Deus se ocuparia com os pensamentos de cada indivíduo. Muitos entendem que a ação de Deus só se aplica às leis gerais do universo. Entendem que o universo funciona desde sempre devido a leis divinas, as quais se impõem a tudo e a todos. Tudo que acontece é porque Deus permite que aconteça. Deus está no comando de tudo. E tudo que Deus permite que aconteça em nossas vidas é para nosso bem, principalmente espiritual. Repetimos, Deus está no comando de tudo, tudo. E designou Jesus para estar conosco num corpo humano materializado. Nós vamos ver que em João, no capítulo 12, no versículo 50, Jesus nos diz: eu sei que seu mandamento é a vida eterna. Sendo assim, tudo o que eu falo, como o Pai me mandou dizer, assim eu falo. E mais adiante, no capítulo 14, no versículo 10, João registrou as palavras do nosso amado Mestre, que são as seguintes: não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de minha própria autoridade, mas o Pai que habita em mim realiza suas obras. Quer dizer, o Pai diz o que eu estou dizendo, o Pai me informa o que devo dizer. Graças ao amor de Deus por todas as suas criaturas, nós temos recebido de Jesus, o mais lindo representante de Deus, aqui na Terra, todo carinho, todo apoio, todo companheirismo. E Ele, Jesus, ainda nos revela o seguinte: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Isso está em Mateus, no capítulo 28, no versículo 18. Toda a minha autoridade me foi dada no céu e na terra. Mateus 28, 18. Emmanuel nos alerta que nosso estágio aqui na Terra tem como finalidade absoluta nossa evolução espiritual. Então, tudo que nos acontece faz parte. É como se nós
tivéssemos um script, uma programação. E nossas circunstâncias na vida material são amorosamente programadas de acordo com a nossa necessidade evolutiva. Isso fica muito claro no livro de André Luiz, Missionários da Luz, no capítulo 12. Então, repetindo, isso fica bem claro que as nossas circunstâncias são programadas de acordo com as nossas necessidades espirituais. E é no livro Missionários da Luz, no capítulo 12. Nesse livro, André Luiz nos relata exemplos de reencarnações programadas, de forma a propiciar ao reencarnando situações favoráveis, a livrá-lo de reincidir em erros de vidas pregressas. Isso é uma demonstração imensa de amor, que Deus nos permite até isso, até que nós reprogramemos a nossa vida, ou sejamos reprogramados por espíritos que se preparam exatamente para isso, quando nós não temos condição de fazê-lo pessoalmente. Então, tudo nos é permitido reprogramar numa nova reencarnação, para que nós não incidamos em erros de vidas pregressas. Isto é também uma demonstração do amor de Deus por suas criaturas, sem dúvida. Então, nesse capítulo 12 do Missionários da Luz, André Luiz nos fala daqueles espíritos assistidos no planejamento reencarnatório. Primeiro, André Luiz cita Silvério, que programava para a sua reencarnação um grave defeito numa de suas pernas, o que na vida material o tornaria totalmente desinteressante como homem atraente. Ele perdia todo o charme, toda a beleza, ou toda a atração de um homem bonito. Tudo leva a supor que ele justamente não queria ser aquele homem irresistível, que talvez tenha sido já irresistível. E supostamente também ele não queria vivenciar outra vez uma vida sexual desregrada. Mas André Luiz não entra nesses pormenores. E o segundo caso que André cita no seu livro, capítulo 12, é a programação reencarnatória de uma grande trabalhadora do plano espiritual que, por excesso de mimos, se sentia responsável pela queda moral de seus 4 filhos, 3 rapazes e uma jovem, uma moça. Essa senhora queria voltar a reencarnar e receber como filhos os mesmos da última reencarnação. Desejava que 2 deles viessem como paralíticos. Um outro seria débil mental. E a moça também era portadora de urgente necessidade de retificação comportamental. E a própria senhora, mãe dos 4 filhos, escolhera para si mesma a prova da tireoide, da paratireoide e uma viuvez muito solitária e muito triste. Deus, Pai amoroso, nos permite até que nós escolhamos nossas provas. E isso também está no capítulo 258 do Livro dos Espíritos. Então, nós escolhemos nossas provas a fim de retificarmos equívocos de vidas passadas. E Deus, por amor às suas criaturas, que somos nós, quer que nós, seus filhos, evoluamos espiritualmente. Um dos meios imprescindíveis para a nossa evolução é a reencarnação. Bênção de amor do Pai a seus filhos. Bênção de amor do Pai a seus filhos, a reencarnação. Essa bondade emana de nosso amado Criador, tão grande e inalterável é o seu amor por suas criaturas. Quem realmente confia em Deus nada tem a temer, pois sabe que Deus é Pai amoroso. Deus não nos castiga. Deus não é mau, não é vingativo. Nós temos ainda a condição de entender Deus
Perdão, nós não temos ainda condição de entender Deus. E por isso o Pai nos mandou Jesus, que nos diz: eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me deu ordem sobre o que eu deveria dizer e o que eu deveria proclamar. Isso se encontra no capítulo 12 de João, no versículo 49. Nós não temos então condição de entender a Deus, como já dissemos, mas nós sentimos Deus. Nós sentimos Deus em todos os momentos da nossa vida, nos bons momentos, momentos alegres, que nós agradecemos a Deus por tudo que recebemos, e também nos momentos difíceis, nós recorremos a Deus, pedimos ajuda, e essa ajuda vem. Deus, que é amor, está presente o tempo todo. Gênesis, capítulo 2, versículo 24, ou item 24. Confiar em Deus é termos serenidade, é termos aceitação inteligente dos desígnios do nosso Pai, lembrando sempre que Ele é um Pai amoroso. Em nossa vida aqui na Terra, quantas vezes nos sobrevêm problemas inesperados que nos deixam extremamente preocupados. Ora nós adoecemos, ou alguém da nossa família, ora são dificuldades financeiras, ora são outros problemas naturais da vida aqui na Terra, pois afinal nós estamos encarnados num planeta de provas e de expiação. A Terra antes já foi um mundo primitivo, hoje é um mundo de provas e de expiação. E nesses momentos a fé em Deus nos ampara. Então nada temos que reclamar. Nós atravessamos o túnel da dificuldade como uma prova, uma dificuldade que temos que enfrentar. E com o passar dos dias ou até dos meses desse problema, nós acabamos nos encontrando numa situação venturosa, uma situação feliz. Algo de bom acontece conosco, advindo das próprias dificuldades enfrentadas. E felizes, então, nós pensamos, se não tivéssemos passado por tais dificuldades, agora não estaríamos tão felizes com os fatos novos que nos aconteceram neste momento. É por isso que nós devemos sempre agradecer a Deus por tudo realmente. Ele deseja sempre que evoluamos moralmente. O Pai é boníssimo para conosco. O Pai é amor. Como, aliás, nos ensinou o apóstolo dos gentios, Paulo de Tarso, quando nos recomendou: em tudo dai graças. Agradecemos tudo, sempre, por tudo e em tudo. Rememoremos sempre que Emmanuel já nos alertou, como já vimos, que nós não podemos jamais nos esquecer de que nosso estágio aqui na Terra é uma jornada espiritual. Estamos encarnados, reencarnados, no mundo de provas e de expiação, como já dissemos, porque este é o educandário que nós temos necessidade evolutiva de frequentar. E também este é o educandário que damos conta de frequentar. Acabamos de vir de um mundo primitivo, como já dissemos. Hoje estamos num mundo de provas e de expiação. Amemos a Deus com toda a tranquilidade e absoluta certeza do seu amor por nós. Já consideramos inúmeras vezes que Moisés, ao conduzir o seu povo à terra prometida, indo do Egito para a terra prometida, estava lidando com os hebreus de então. E naquela época, esse povo era um povo turbulento e indisciplinado. Então, para se fazer obedecer por esse povo, Moisés infringindo medo e castigo a seu povo, falava de um Deus colérico, um Deus vingativo, castigador, apenas para que o povo o obedecesse. E por temerem a ira de Deus, a ira entre aspas, o povo seguia as instruções de Moisés.
E Deus, sempre amoroso para com suas criaturas, permitiu que as revelações fossem surgindo oportunamente, quer dizer, na medida em que os seres humanos, que a humanidade estivesse apta a entender, os esclarecimentos vinham chegando e as leis iam sendo apresentadas por nós, iam sendo apresentadas por Deus a nós, de acordo com o nível evolutivo da humanidade da Terra e de nosso entendimento. Assim como já sabemos, a humanidade recebeu a revelação divina em 3 aspectos essenciais. Primeiro, Moisés trouxe a missão da disciplina e da verdade, revelou à humanidade um Deus único, Senhor soberano e origem de todas as coisas, mas um Deus vingativo, colérico, intolerante. E segundo, a segunda revelação, no Evangelho de Jesus, nós temos revelação imprescindível do amor, da solidariedade e da fraternidade, da necessidade de nós amarmos a Deus acima de todas as coisas e ao próximo amarmos como a nós mesmos. E a doutrina espírita, a terceira revelação, de acordo com o esclarecimento da humanidade, a capacidade de entender essas revelações, uma por uma, a doutrina espírita apresenta a sublime tarefa da verdade sem misticismos, mas sim uma doutrina todinha baseada no cristianismo primitivo, sem máculas, sem acréscimos e sem omissões. E Jesus já tinha nos apresentado um Deus clemente, soberanamente bom e justo, cheio de mansuetude e de misericórdia, que nos perdoa os erros se deles nos arrependemos e que nos dá a cada um de nós segundo nossas obras. Então, isso nós vamos encontrar no capítulo 1 de A Gênese de Allan Kardec, no item 23. Agora é o capítulo 1. Viemos falando do capítulo 2 em primeiro lugar. Então, as 3 revelações divinas são Moisés, Jesus e Kardec. Longe de negar ou de destruir o Evangelho, como muitos pensam que acontece, o Espiritismo vem, ao contrário, confirmar, explicar e desenvolver as leis da natureza que ele mesmo revela, são leis criadas por Deus, e tudo que Jesus disse e que fez. Outra vez, capítulo 1 de A Gênese, mais item 41. E no Evangelho segundo o Espiritismo, meus irmãos, vejam só, no capítulo 1, no item 7, nos é dito: ele, o Espiritismo, vem cumprir na época prevista ou predita o que o Cristo anunciou e preparar o cumprimento das coisas futuras. Isto é o Evangelho segundo o Espiritismo, item, capítulo 1, item 7. Ele, Espiritismo, é, portanto, obra do Cristo, que o preside, assim como preside ao que igualmente anunciou. Veja que maravilha, meus irmãos, temos que nos lembrar muito disso. O que Jesus anunciou, a regeneração que se opera, e que prepara o reino de Deus sobre a terra. Que maravilha! Quando nós dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Então, essa é a regeneração que se opera e que prepara o reino de Deus sobre a terra. O reino de Deus virá a nós. Nós aprenderemos, sem dúvida, a fraternidade verdadeira e a amizade de uns para com os outros, a solidariedade. Quando Jesus nos anuncia vir destruir a lei, ele se referia à lei de Moisés. Não vim destruir a lei, referia-se então à lei de Deus.
Quanto à lei de Moisés, realmente ele modificou profundamente essa lei. Eram leis várias. E as leis de Deus, ele veio interpretá-la para que ela se tornasse inteligível à humanidade da Terra. Veio desenvolvê-la e adequá-la ao patamar evolutivo dos seres humanos de então. E repetimos, Jesus é o mais lídimo representante de Deus no planeta Terra. Ele encarnou na Terra e sempre repetiu que o Pai o havia mandado, como nós vimos em alguns itens do Evangelho de João. O Pai o havia mandado à Terra. E como nós podemos ver, registrados por João também no seu Evangelho, o capítulo 12 e o versículo 49, meus irmãos, versículo 49, em que Jesus nos diz: pois eu não tenho falado por mim, mas o Pai que me enviou me deu ordens sobre o que eu deveria dizer e o que eu deveria anunciar. Jesus diz também em diversas passagens: eu e o Pai somos um. João 10, versículo 30. Ao dizer essa frase, Jesus não está anulando a identidade nem dele, nem a de Deus. Cada um é uma individualidade. Essa frase, eu e o Pai somos um, quer dizer que Jesus está em absoluta sintonia com o Pai no modo de pensar e no modo de agir de ambos. Por isso, Jesus é o mais lídimo representante de Deus aqui na Terra. Muitas autoridades de outras religiões falam: eu sou o intermediário entre o povo e Deus. O intermediário só é Jesus. Quando nós oramos em proveito de alguém, em benefício de alguém, nós estamos intermediando, mas nós não somos o verdadeiro intermediário. O verdadeiro intermediário é aquele que nos deixou leis maravilhosas de amor, de solidariedade, de fraternidade e, em primeiro lugar, de amor a Deus, nosso divino Criador. Então, a doutrina cristã é o amor de Deus acima de tudo, porque Jesus nos ensina que o mandamento mais importante é amar a Deus acima de tudo. E depois ele complementa: e o segundo, semelhante a este, é amar ao próximo como a nós mesmos. Já com relação a Moisés, propriamente ditas, Jesus a modificou profundamente. A ele foi dada autoridade no céu e na terra, como já vimos. Assim, nosso amado Mestre combateu aqui na terra as práticas exteriores e as falsas interpretações. Quando a mulher samaritana se aproxima de Jesus, que está sentado, descansando de uma caminhada, ela conversa com ele e ele explica para ela que um dia nós louvaremos a Deus e bendiremos a Deus na natureza. Nós não precisamos de templo. É bom quando nós vamos, por exemplo, à comunhão espírita, ou quando nós vamos a um outro centro, como a Cefrate, e outros centros, há muitos centros, nós sabemos disso. É bom porque nós nos comunicamos ali energeticamente também. Então, não é o lugar que Deus exige que estejamos, que enfeitemos toda uma igreja de ouro e roupas suntuosas que nós herdamos quando Constantino, no ano 312, se tornou cristão católico e ele absorveu todas aquelas roupas enfeitadas, aqueles chapéus compridos, porque ele era de outra religião que acreditava em muitos deuses. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, a essas recomendações, nós podemos acrescentar o seguinte: que a característica fundamental das leis divinas é o fato de elas serem eternas e imutáveis, porque são perfeitas. Imutáveis, como o próprio Senhor nosso Deus. Nós podemos encontrar esse ensinamento na questão 615 de O Livro dos Espíritos. Além disso,
A lei de Deus é a única verdadeira para a felicidade do ser humano. Livro dos Espíritos, 614. Aliás, todas as leis da natureza são leis divinas, pois que Deus é o autor de tudo. Questões 1 e 617 do Livro dos Espíritos. E Jesus nos ensinou que a lei de Deus precisava ser cumprida em toda a sua pureza. Não podemos fazer alterações nas leis de Deus. E houve muitas alterações, nós sabemos disso, estão até no Evangelho. Com todos os seus desenvolvimentos, a lei de Deus deve ser tratada. E deve ser tratada com todos os seus efeitos, porque esses efeitos são benéficos, são divinos, benfazejos, iluminados. Por isso, Jesus nos alertou que o céu e a terra não passarão, enquanto a lei de Deus não se cumprir até o último jota. Todos nós somos filhos de Deus. Ele pratica para conosco a sua providência, a providência divina, ou seja, a sua solicitude para com cada um de nós. Deus nos ama, Ele nos trata com todo o amor. Vamos agradecer sempre por isso. Mas o papel de Jesus não foi assim o de ser um legislador, moralista, sem outra autoridade senão a sua palavra. Isso também nós podemos ver no Livro dos Espíritos, do capítulo 1. Jesus veio cumprir as profecias que houve sobre o seu advento. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. E a autoridade de Jesus decorria da natureza excepcional de seu espírito e da natureza divina da sua missão. Ele veio nos ensinar que a verdadeira vida é a vida no mundo espiritual e não na terra. Por isso, Jesus veio nos ensinar a todos nós o caminho que nos conduz à vida espiritual. É o amor que temos que ter a Deus sobre todas as coisas, acima de tudo, e ao próximo como a nós mesmos. E os meios de vivermos em paz com o nosso Criador são esses, os meios do amor. Nós sabemos, no entanto, que à sua época Jesus não podia dizer tudo que depois nos diria de outra maneira, por meio de outra mensagem, porque nós não tínhamos ainda os pré-requisitos para entender tudo. Para nos concederem a doutrina espírita, os trabalhadores de Jesus tiveram que esperar nossos conhecimentos se ampliarem. E como a ciência contribuiria poderosamente para com o desenvolvimento de novas ideias, novos conhecimentos, os trabalhadores incumbidos de nos apresentar a doutrina espírita só o puderam fazer quando a ciência e a filosofia já estavam mais conhecidas e o Evangelho de Jesus mais respeitado pela humanidade. João Evangelista registrou no seu Evangelho, capítulo 14, versículo 26, as palavras de Jesus nos alertando: o Consolador que meu Pai enviará em meu nome, vos enviará todas as coisas, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Porque naquela época que ele veio pregar, nós não tínhamos condição de entender tudo. E quando ele falou, no capítulo 14 de João, versículo 26, ele falava de um novo ensinamento que Deus mandaria em seu nome, nos mandaria em seu nome. Então, o capítulo 1, item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos revela o seguinte. Primeiro, o Espiritismo é a nova ciência que vem revelar a nós, seres humanos, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo material. Então vejamos, ele veio revelar a ciência nova, que veio revelar a nós, seres humanos do planeta Terra,
a existência e a natureza de um mundo espiritual e suas relações com o mundo material. Ele, o Espiritismo, nos mostra o mundo espiritual não mais como uma coisa sobrenatural, que é o que todos pensavam, mas pelo contrário, como uma das forças vivas e incessantemente atuantes da natureza, a força espiritual. E como ocorreu a fonte de uma infinidade de fenômenos até então incompreendidos e por essa razão rejeitados para o domínio daquilo que fosse fantástico e maravilhoso, e tornou-se a razão que a inteligência e até a chave que ajuda a explicar tudo com facilidade. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus. Que maravilha! A primeira foi Moisés, quem revelou, a segunda foi Jesus, a terceira foi o Espiritismo, presidido por Jesus e elaborado pelos seus trabalhadores. Mas não está personificado o Espiritismo, porque ele não foi o ato de um único indivíduo trabalhando, revelando ensinamentos de Deus. Ele não está personificado, porque ele foi um trabalho coletivo de muitos espíritos e alguns reencarnados, como Allan Kardec, por exemplo. E ele é o produto do ensinamento dado não por homem, mas por espíritos. Então, aqueles que são chamados as vozes do céu, naquele tempo, em todas as partes da terra e por inumerável multidão de intermediários, de transmissores da doutrina espírita. O Espiritismo nada ensina contrário aos ensinamentos de Jesus. O Espiritismo nos explica e amplia os ensinamentos de Jesus desde o cristianismo primitivo, quando ainda era puro, sem máculas e sem omissões. A doutrina espírita veio na época certa, na época predita, conforme Jesus anunciou. João 14, 26, nós falamos agora há pouco, né? O Espiritismo é obra de Jesus que o preside. Isso está escrito no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 7. O Espiritismo é obra de Jesus que o preside. Jesus, para nosso júbilo, preside também a regeneração da Terra, como ele próprio anunciou. Nós vimos isso também. A Terra vai ser um mundo de regeneração. Conforme solenemente, né, nós já falamos, Jesus nos ensina no Pai Nosso. Venha a nós o vosso reino, Senhor. E nós já vimos que Jesus nos ensinou a amarmos a Deus sobre todas as coisas, que é o próximo como a nós mesmos. É porque nós temos que ter imensa confiança no amor de Deus para conosco. Jesus nos ensinou muito sobre o amor. Jesus nos deu a certeza absoluta de que Deus é amor. Tudo que acontece é porque Ele permite que aconteça. E tudo que nos acontece, ainda que aconteça inicialmente como uma desventura, um problema, uma coisa de tristeza para nossos corações, depois se reverte num grande benefício. Que se aquilo que lá atrás aconteceu não tivesse ocorrido, nós não teríamos agora as condições que reunimos para receber com alegria a dádiva do Pai que nos ama. Vamos amar esse Pai da mesma maneira como Ele nos ama. Vamos agradecer a Deus, porque um pai, o que quer dos seus filhos? Que todos se entendam, que todos se harmonizem, que todos se amem uns aos outros. É isso que Jesus nos ensinou. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Nós já aprendemos a amar a Deus, mas ainda não aprendemos a amar o próximo como a nós mesmos. Então, nosso amor ainda está incompleto. Precisamos amar o próximo de verdade. Sermos capazes de dar alguma coisa que ainda nos é útil, mas não precisamos fazer nada de sacrifício. Jesus não nos mandou fazer sacrifício. Jesus nos ensinou a amar, a perdoar, a querer bem as pessoas, a sermos solidários e a sermos fraternais.
Assim nós encerramos a nossa fala e vamos lembrar que então Deus é amor, que tudo que acontece é porque Ele permite que aconteça, e tudo que acontece de alguma forma se reverte em nosso bem, principalmente espiritual. Portanto, cultivemos nossa confiança em Deus serenamente. Que assim seja. Vamos agradecer a Deus, nosso Divino Criador, por este momento, que nós temos fontes a consultar para esclarecer sempre nossos pensamentos sobre os ensinamentos de Deus, nosso Pai. E vamos agradecer a Jesus, o mais verdadeiro representante de Deus no planeta Terra. Jesus que trabalhou muito na formação do planeta Terra, ele e seus grandes trabalhadores, cientistas e sábios, organizando todas as condições da Terra para que depois pudessem surgir aqui as vidas que surgiram. Muito obrigada, Senhor Jesus. E que haja paz em nossos corações, amor que é imprescindível, e que nós saibamos tratar uns aos outros, principalmente dentro de nossa casa, com a caridade da delicadeza. Esta é uma grande demonstração de amor e de respeito. Que Deus nos ilumine, nos abençoe e nos ampare sempre. Que assim seja. Muito obrigada, Senhor.